Você, Theo, também acredita que eu me tornei um inútil? É isso, meu irmão? Um inútil? Talvez. 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 Mas eu penso que existem dois tipos de pessoas inúteis. Aquele que é inútil porque quer ser, porque é um preguiçoso, e um outro tipo. Aquele que é inútil contra a sua vontade. Ele que se sente preso, preso como um... Você lembra quando eu era mais jovem e via algo que me tocava? Eu sentia tanta vontade de desenhar. Você lembra disso? Hã? Eu colocava no papel todas aquelas imagens, até as mais simples. Mas agora, pela primeira vez, eu começo a me perguntar, será esse o meu caminho? Hã? Pintar? Pintar homens e mulheres trabalhando, sulcos num campo arado, um pouco de areia, um mar, um céu. São imagens tão belas que vale a pena passar uma vida inteira, meu irmão. Uma vida inteira tentando capturar a poesia oculta nelas. Eu quero criar algo que toque as pessoas. Eu quero comovê-las. Meu Deus! Isso é ser um inútil, né? Por um acaso, meu irmão, você já viu nas pinturas dos antigos mestres um homem e uma mulher trabalhando? Eles já tentaram pintar um trabalhador, um homem cavando? Não, não. E por um bom motivo. Werk, meu irmão, o trabalho. O trabalho é difícil de desenhar. Pintar essas pessoas trabalhando significa estar com elas, viver com elas, viver como elas, dia após dia, dia após dia. São temas tão difíceis. Há meses eu tento desenhar não as mãos, mas os gestos. Não os rostos, mas as expressões. Homens e mulheres que sabem o verdadeiro valor do trabalho.
Essas pessoas, essas pessoas sentadas em volta de seu prato de batatas à noite, elas cultivaram a terra com as próprias mãos. As mesmas mãos com que servem os seus pratos. Eu quero deixar claro que essas pessoas sentadas em volta de seu prato de batatas à noite, elas conseguiram seu alimento honestamente, com o suor do seu trabalho. Eu quero pintar algo que cheire a gordura e vapor. Eu fico tão absorvido que me entrego sem seguir nenhuma regra. Eu não tenho dúvidas ou limitações. Eu estou trabalhando feito uma locomotiva, devorando rapidamente tintas e telas. Eu passo dias sem falar com alguém. E a cada dia que passa, a minha concentração se torna mais intensa e a minha mão mais segura. Eu tenho um poder com as cores como eu nunca tive antes. Uma noção de amplitude e força. Eu nem vi o verão passar numa febre de trabalho. Eu preciso captar o momento, eu preciso captar o agora, a chuva, a tempestade, o vento, sempre o vento. Inquieto, incessante, arrastando as folhas mortas com uma fúria que me obriga a pintar rapidamente, a pintar. De vez em quando. Quando a tempestade dentro de mim fica muito forte, eu bebo um pouco demais para me distrair. É verdade. Eu sei, meu irmão, que eu preciso me cuidar, que eu preciso me resignar, que eu adquiri uma aparência doentia, que se eu continuar assim, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter outra crise. Mas eu não consigo parar. Eu pintei um café noturno. Tentei expressar o mal, as mais violentas paixões da humanidade. Usei amarelo escuro e vermelho sangue e coloquei uma mesa de bilhar verde no centro. 4 lâmpadas verde-limão, num brilho alaranjado e verde, numa atmosfera de enxofre pálido, como se fosse uma fornalha. Eu tentei mostrar um lugar onde uma pessoa pode se arruinar, onde uma pessoa pode cometer um crime, onde uma pessoa pode enlouquecer. Enlouquecer sim, meu irmão, enlouquecer. Porque quando olhamos para trás, percebemos que desperdiçamos a vida com a solidão. Não existe ninguém nesse mundo que não precise de amigos. Não existe ninguém nesse mundo que não precise de companheiros, que não precise de laços. Laços, meu irmão, amigos. O que eu estou tentando lhe dizer é que você, assim como eu, também tem terríveis vendavais aí dentro, não é? Não é? Olha para mim, olha no meu olho, me diz. O que eu fiz de tão sujo, de tão feio e inútil para merecer isso? Eu só tentei pintar a minha maneira, eu ainda tento, e para quê? Para quê? No fundo, todos vocês, papai, mamãe, vocês queriam que eu pintasse como Renoir. Aí sim eu seria bom, não é? Mas se o Renoir pintasse como eu, era melhor ainda, não é? Eu não seria eu mesmo. A vida é como é. Mas os quadros são meus. Meus quadros, para sempre, para sempre. E quando eu morrer? E se eu morresse agora? Quem ficaria com os meus quadros, hein? Joga isso fora, dizia a mamãe. Eu sei que ela disse isso. Eu lembro quando ela disse isso. Mamãe passou a vida inteira olhando aquele túmulo idiota. Um nome numa lápide, um nome igual ao meu, o meu nome numa lápide, Vincent van Gogh. A mesma data,
O meu aniversário, o aniversário do meu irmão morto, nascido no mesmo dia que eu. Meu irmão Nath morto, nascido no mesmo dia que eu, 1 ano antes. 1 ano antes, exatamente 1 ano antes. Eu também ficava olhando aquele túmulo, imaginando meu irmão. Quantas vezes eu desejei que aquele túmulo fosse meu? Quantas vezes eu desejei a minha morte? Por quê? Por que então, meu irmão, você me pergunta se eu não poderia ser útil de alguma outra maneira? Útil! Eu dei minha própria roupa para os camponeses, o meu próprio alimento para os mineiros de carvão. Eu cuidei da minha amada e do filho dela como se fossem do meu próprio sangue. Mas isso não vai continuar por muito tempo. Eu não quero mais. Mãe, eu só queria vê-la uma última vez antes de partir. Meu caro e querido irmão Douglas Tufano, hein? É assim que o Van Gogh começaria uma carta, não? Pois é, isso mesmo. Que bom revê-lo, viu, professor? É um prazer enorme aqui falar com você sobre o Van Gogh, esse pintor maravilhoso. O prazer é tudo meu. Além do que, parece que nós estamos continuando uma conversa, né? Exatamente. Né? Lá nos primórdios, para religar-te, não? Pois é. Bons tempos. Professor, vamos lá falar sobre o homem, sobre o pintor Van Gogh, né? Esse é um projeto que a gente está realizando em 3 blocos. Né? A primeira parte falaremos sobre o pintor Van Gogh, sobre o homem. Vamos lá. A vida dele e a obra. Como é que tudo isso se encaixa, né? A vida é a obra ou a obra é a vida, quando se fala de Van Gogh? Bem, talvez o Van Gogh seja um dos autores em que a vida e a obra estão muito ligados. Estão muito ligados. É muito difícil a gente falar do Van Gogh sem falar da vida dele, né? E ao falar da vida dele, não falar da obra dele. Por quê? Porque ele se confundiu uma coisa com outra. O Van Gogh foi pintor, mais nada, vamos dizer assim, né? Mais nada. Quer dizer, ele devotou a vida dele à pintura, não teve dúvida nenhuma. Portanto, ele queria ser reconhecido como o homem que se dedicou à arte, que se dedicou à pintura. Ele abriu mão de todo o resto, né? Então, a gente pode começar mostrando um pouquinho. Ele vem lá da Holanda, né, Alexandre? Esse país belíssimo aqui, o país das tulipas. Ele vem aqui da Holanda. A Holanda é conhecida como Veneza, né, uma Veneza também, por causa dos seus canais, é uma cidade muito bonita, mas Van Gogh não viveu essa beleza urbana, não é? Ele era um homem que é do interior, ele é do interior da Holanda. Vamos nos localizar um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho aqui a imagem para você ver, ó. A Holanda é esse paizinho aqui, pequenininho aqui, ó, do lado da Alemanha, do lado da Bélgica, né? E Amsterdã, que está aqui, a capital, né? Mas ele vem do interior da Holanda. Ele é, portanto, uma espécie de caipira, né? Alguém que fica fechado na sua aldeia. Para a gente ter uma ideia da importância também da questão biográfica dele, essa aqui é a família do Van Gogh, né? O pai, a mãe e 1, 2, 3, 4, 5, são 6 filhos. O Van Gogh está aqui na ponta, aqui, ó. Ele é o primeiro filho, embora tenha nascido uma criança antes e morreu, 1 ano depois, nasceu o Van Gogh, né? Curiosamente, o nome do menino que tinha morrido também era Vincent, né? E deram o mesmo nome para esse que nasceu em 1853. O pai dele, Teodoro, o famoso Theodorus Van Gogh, que vai dar nome depois ao outro menino que vai nascer, que é o Theo, né? O Theo tem o nome do pai dele. 1822 nasceu o pai dele e morreu em 85. E a Ana Cornélia, que também vai dar nome a uma das filhas. Ana Cornélia nasceu em 1819, portanto ela era 3 anos mais velha que o pai.
que o marido. O Teodoro, o pai, ele era um pastor religioso, uma pessoa muito séria, muito rígida, né? E, portanto, o clima dentro da família era um clima de bastante rigidez. Isso vai ter a ver com a personalidade até do Vincent van Gogh. Esse é o primeiro filho. Depois vem a Ana Cornélia, que está aqui em 1855, morreu em 1930. Depois a Elizabeth, de 59, morreu em 36. E depois a Guillemette, que na verdade era Guilhermina, em português, que nasceu em 62 e morreu em 41. Depois, temos o Theo aqui, que nasceu entre os dois aqui, né? Entre os dois nasceu o Theo, que é de 1857. E por último nasceu o Cornélio, né, que seria o nome masculino de Ana Cornélia, seria Cornélio. Esse foi o que morreu mais jovem, né? 1867 a 1900. Esse rapaz aqui, ele se suicidou. Então, nós temos uma família meio trágica, viu, Alexandre? Vamos ter aqui uma família meio trágica aqui, porque a Guilhermina aqui também, a Elizabeth, foram pessoas que tiveram grandes problemas aqui também, até problemas mentais, né? Então, essa família aqui, ó, esse é o Van Gogh aos 9 anos de idade, 8, 9 anos mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Se costuma dizer que ele tinha aqui mais ou menos 12, 13 anos de idade, né? A gente costuma brincar e dizer, esse é o menino que virou Van Gogh, né? Esse é o menino que virou Van Gogh. Esse é ele mesmo aos 18 anos, né? Quando ele está saindo, então, para começar a trabalhar, para começar a procurar um lugar na vida. E qual vai ser esse lugar? Ele vai querer seguir a profissão do pai. Ele vai querer também ser pastor religioso. E não vai dar certo. Esse é o irmão dele, o Theo, né? Que é mais novo que ele, e que vai ser o grande amigo dele. Apesar de mais novo, vai ser o grande amigo de Van Gogh pelo resto da vida. Vai haver uma ligação enorme entre os dois, né? Entre Theo e Van Gogh. Esse aqui é o primeiro quadro, porque Van Gogh começa a se interessar pela vida dos camponeses que moravam ali por perto, que viviam muito mal e viviam do que eles conseguiam plantar, das batatas que eles conseguiam plantar e depois as suas refeições muito simples. Uma coisa curiosa, Alexandre, é que ele vai passar a viver, inclusive, vai passar uns tempos dentro dessas casinhas humildes para observar bem de perto como é que era a vida cotidiana dessas pessoas. Muito diferente da vida que ele tinha com a família lá do pastor, um homem bem colocado na vida, bem respeitado, etc. Enquanto que aqui são aquelas pessoas muito humildes, muito simples, que mal têm para comer batatas e tomar chá. E ele passa lá e ele diz para o Theo que depois de tanto esforço, de tentar domar a mão dele, vejam bem, ele tentou a carreira religiosa, não foi feliz, desistiu, e só por volta dos 25, 26 anos é que ele começa a pensar em ser artista. Isso é uma coisa muito interessante, porque é muito tarde, né, para você começar uma carreira artística. Então, aos 25, 26, ele começa a treinar a mão dele, para ver se ele consegue desenhar, se ele consegue pintar. É um grande esforço. E é uma coisa curiosa, porque ele vai pintar praticamente em 10 anos apenas, né? Ele vai morrer com 37, então ele vai pintar 10 anos da vida dele. Mas ele se dedica com uma tal vontade, uma tal gana, não é? Que ele produz uma infinidade de obras, centenas de obras. Então, em 1885, ele termina esse quadro aqui, que se chama Os Comedores de Batatas, ainda numa ambiência bem escura, uma ambiência assim, meio melancólica, não é? De pobreza, de miséria, que era o interior da Holanda naquele momento. E aí, ele resolve ir para Paris. E aí ele vai para Paris. E Paris, professor? Lá ele encontra o impressionismo, é isso? Pois é, em Paris é interessante, porque por que ele vai para Paris? Aqui, estamos em Paris agora. Olha a vantagem da viagem virtual, né, Alexandre? Já chegamos em Paris. Saímos... Maravilhoso isso, professor. Pois é, nós saímos da Holanda e, no instantinho, já chegamos em Paris, na famosa Rua Lepic. Rua Lepic, 54. Esse é o prédio onde morava o Theo. Né? Aqui no segundo andar, aqui morava o Theo. Então, hoje tem uma placa aqui, ó, tá vendo essa placa aqui? Aqui tem essa placa, os turistas param aqui para fazer uma foto dessa placa, exatamente. Essa placa, olha aqui, ó. Vou mostrar para você, vou ver se dá para você ler aí, tá vendo? Nessa casa
Vincent van Gogh viveu com seu irmão Theo de 1886 a 1888, né? Não se pode entrar, evidentemente, esse prédio, né, está alugado por outras pessoas e tal. Mas aqui ele vai encontrar, sim, ele vai encontrar outros pintores e uma forma completamente nova de pintar. Porque o Theo, vamos lembrar, o que era o Theo? O Theo era gerente de uma loja, não é? Ele vendia quadros, ele tinha uma galeria, não era dele a galeria, ele era funcionário de uma galeria até famosa, que tinha filial em Londres e tudo mais, que pertencia a um parente distante da família do Van Gogh. Ele vai lá trabalhar com o Theo, mas ele tem muita dificuldade em trabalhar com o Theo, de trabalhar com as pessoas. Você imagina o Van Gogh, uma pessoa fechada, uma pessoa meio irritada, nervosa, sempre preocupado, atendendo o público, Alexandre, é muito complicado, né? Ia ser muito difícil. Então, ele não dá certo, mas ele começa a frequentar digamos assim, a zona boêmia da cidade e vai encontrar outros pintores e vai encontrar outras formas de pintar. O que você está vendo aqui, o que todos estamos vendo, é uma das únicas pinturas feitas do Van Gogh por um artista da época. Sabe quem é esse artista? Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec pintou o Van Gogh aqui, enquanto eles conversavam naqueles bares, bares bem populares, né, tomando muito absinto. A Van Gogh começa a beber muito, Van Gogh começa a fumar muito e fumar tabaco de péssima qualidade. Isso começa a mexer já com a sua saúde física. Então, esse aqui é o Van Gogh, o único retrato que tem dele, na verdade é quase um esboço, né, do Toulouse-Lautrec, lá em Paris. E ele vai conhecer também Paul Gauguin. Essa vai ser a grande influência na vida do Van Gogh. Paul Gauguin. E também a grande confusão aí que a gente ouve de lendas sobre os dois terem brigado. Conta pra gente essa história. Pois é, essa história, a história verdadeira, não é? Das brigas. Nós temos duas pessoas que têm gênio completamente diferente, né? Completamente diferente. Aqui nós estamos vendo mais um autorretrato, né? Mas na verdade, uma foto do Paul Gauguin, em que ele era muito vaidoso, um pouco arrogante, diriam os amigos dele, muito arrogante, não é? E que tinha uma concepção de arte muito diferente daquilo que se fazia na época. E ele acaba se identificando, de certa maneira, com o Van Gogh. Por quê? Os dois eram, de certa forma, marginais, não é? O Gauguin tinha tido uma vida relativamente calma, um burguês ali, tinha se casado com uma jovem dinamarquesa, tinha vários filhos, e ele acaba abandonando a família, abandonando o emprego, abandonando tudo isso para se dedicar completamente à pintura, sem nenhuma segurança de que isso iria dar certo. E não vai dar mesmo. Não vai dar, no fim a família vai embora, destrói toda a família, ela volta para a Dinamarca, depois, mais tarde, ele vai embora também da França, a filha dele vai morrer também. É uma vida muito trágica, a vida do Paul Gauguin. E seria a última pessoa a poder conviver com uma outra pessoa completamente perturbada também, emocionalmente instável, que era o Van Gogh. Mas, no entanto, eles vão fazer, sim, eles vão fazer algum projeto em comum. Essa daqui eu estou trazendo aqui para você em primeira mão, olha aqui, isso aqui é uma fotografia raríssima, que mostra os dois, lá em Paris. Esse aqui iluminado, esse é o Van Gogh. E esse aqui da direita, esse é o Paul Gauguin. O Paul Gauguin. Há poucas fotos deles em Paris. Primeiro, porque a fotografia já não era tão comum, não é verdade? Mas, segundo, porque Van Gogh também não era muito de frequentar lugares assim, onde pudessem ser fotografados e tudo mais. Então, ele vai... Olha aqui, o Van Gogh nessa época aí, ó, uma raríssima fotografia do nosso Vincent van Gogh, né, que morreu aos 47 anos. Né? Nesse período, eles estão, sim, presenciando o nascimento do impressionismo. Esse daqui é o primeiro quadro, é o quadro que dá nome ao impressionismo. Aqui você vê aqui no cantinho, Claude Monet, 72. Claude Monet, 1872. Esse quadro se chama Impressionismo, Impressão, Sol Nascente. Por causa desse nome, Impressão, Sol Nascente, um crítico batizou
esse movimento de impressionismo, mas ele foi bastante criticado, ele foi assim até ridicularizado, porque isso não correspondia em nada ao modelo convencional que se pintava na época e que a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Quando ele entra em contato com esses pintores, ele descobre a luz de Paris, ele descobre a claridade de Paris, que era muito mais próxima do Mediterrâneo do que a Holanda, e, portanto, um outro céu. E a pintura do Van Gogh vai se transformando. Olha, essa daqui compara com aquele Comedores e Batatas, por exemplo. Ali o ambiente social, pobre, escuro. Aqui nós temos agora a vida ao ar livre, o céu azul, as nuvens, toda essa riqueza de cores. Agora a paleta do Van Gogh se modifica completamente, né? E agora ele passa a pintar o azul, ele passa a ter aquela paixão pelo amarelo, pela luz do sol, o sol que ele quase não via lá na Holanda, né? Agora ele vê aquele verão de Paris, e ele começa a sonhar em ir para o Mediterrâneo, para cada vez mais perto do sol, por isso que ele vai mudar daqui a pouco de Paris, inclusive, né? E continua com as briguinhas lá, ele continua com as brigas com o Theo, coitado, o Theo tentando encaminhar o irmão, e não consegue, Van Gogh é muito, muito briguento, né? E ele resolve, então, para poder viver em paz com o Theo, é melhor eu me separar, diz ele para o irmão. É melhor a gente se separar um pouco, e assim a gente consegue ter amizade. E começa o quê? Começa aquela longa correspondência que você está fazendo aí, não é? As cartas de Van Gogh a Theo, cartas a Theo. Que nós temos hoje essas cartas exatamente porque foi a esposa do Theo, a viúva do Theo, que guardou essa correspondência. Nós não temos as cartas do Theo para o Van Gogh, mas temos a carta do Van Gogh, do Vincent Van Gogh, né, porque os dois são Van Gogh, do Vincent Van Gogh para o irmão. E agora ele começa uma outra vida. Em Paris, isso aqui é uma natureza morta do Vincent Van Gogh, do Van Gogh, né? E tem aqui uma das coisas que vai, de certa maneira, produzir aquele efeito, né, sobre ele, que é o absinto. Isso aqui é um absinto. É uma das bebidas mais fortes que tem. Você sabe que o absinto gera muito problema de saúde. O absinto é uma bebida fortíssima, foi proibida em vários lugares, chegou a ser aqui consumida no Brasil, depois foi proibida, depois voltou. Isso vai destruindo a saúde do Van Gogh. Ele vai se viciando nisso, isso vai ser um problema na vida dele, de fato. Ele frequentava aqueles lugares, junto com Toulouse-Lautrec, por exemplo, que é outro que vai morrer antes dos 40 e que vai também ser uma figura marginal ali no submundo de Paris, na boemia de Paris. Não é? Uma coisa curiosa que eu queria lembrar para você é que a relação dele com o pai sempre foi uma relação muito traumática, né? O pai querendo que ele seguisse as regras rígidas da família, uma família religiosa e tudo mais, queria que ele tivesse um emprego decente, e ele brigando com o pai, aquela independência que ele queria, até que o pai manda ele embora de casa, e ele vai começar a viver de del em del, ele não vai ter uma casa. É uma coisa muito curiosa, que ele vai conseguir um lugar numa pensão, vamos dizer assim, depois ele vai alugar uma casa, vai ficar lá por alguns anos, poucos anos, foi a única vez que ele teve um quarto só dele, né, que é a famosa pintura do quarto do artista, que a gente vai ver logo, logo. Mas aqui eu queria trazer para você uma natureza morta de 1885. Olha, o que você está vendo aqui? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma Bíblia, nós estamos vendo uma vela apagada, e nós estamos vendo um livrinho aqui em cima da mesa. Essa pintura foi feita quando o pai dele morreu. Quando o pai do Van Gogh morreu. A Bíblia parece remeter claramente ao pai, que era um pastor, fazia seus sermões dominicais, era uma figura muito querida da aldeia, da vila, né, do vilarejo. Nós temos uma vela apagada. Vela apagada, tradicionalmente na pintura, representa exatamente a morte, né? A vela não está mais acesa, a vida que se apagou. E aqui do lado nós temos um livrinho. Agora, se eu aumentar um pouquinho aqui a imagem, a gente consegue ver que esse livro se chamava La joie de vivre, em francês. Significa a alegria de viver. Olha que interessante, a alegria de viver ao lado de uma vida que se apaga e de uma Bíblia ao lado.
Parece que é como se fosse, agora pode haver alegria de viver. É interessante essa mistura desses elementos todos, exatamente no período em que faleceu o pai dele, não é? Ele se dá muito bem com a mãe. A mãe vai, inclusive a mãe vai sobreviver muitos anos, né, ao próprio Van Gogh, né, aos dois irmãos, né? Então nós temos aqui, ele resolve então fazer a sua aventura para o sul da França. E ele resolve então ir para Arles. Essa é a famosa Casa Amarela, pintada por ele, aqui nessa esquina, tá vendo? Foi exatamente aqui que ele foi viver. E ele convida, então, o Paul Gauguin para viver com ele aqui. Para viver com ele. Eles vão falar, vão fazer... Você perguntou para mim agora há pouco, eles brigaram e tal. Pois é, foi agora que a coisa aconteceu, né? O Van Gogh recebe o Gauguin, ele imagina criar uma espécie de colônia de artistas, é uma espécie de hippie, né? Um hippie, né? Fazer uma colônia de artistas e viver independente. O Gauguin não era muito lá convencido dessa ideia, não é? Ele vai porque ele faz um acordo com o Theo, né? Então o Theo se comprometeu a comprar todas as pinturas que o Gauguin fizesse lá com o irmão. Então foi um bom negócio para o Gauguin. E aí vai, e aí realmente começam as brigas, né? As brigas, porque cada um deles tem uma concepção diferente. E foi para essa casa, olha aqui, ó, esse é o famoso quarto do artista. Quarto do artista onde? Lá em Arles, na Casa Amarela, né? Ele ficou tão alegre de ter, pela primeira vez, uma casa. Alexandre, é a única vez que ele vai ter uma casa. Ele vai ter um quarto dele, vai ter um quarto onde vai ficar o Gauguin, e ele imaginava outros artistas, e vai ter embaixo, grande, né, um estúdio para ele. Ele conseguiu um preço, uma mamata ali, ele conseguiu alugar essa casa aí, não é? Graças até a ajuda de um carteiro, né, Monsieur Roulin, que ele vai ser muito grato ao Monsieur Roulin, a gente vai ver até o Monsieur Roulin por aí, e ele pinta o quarto do artista. Mas é curioso, porque esse era o quarto dele. E, no entanto, você vê duas cadeiras, você vê dois travesseiros, né? Você vê duas figuras nas paredes. Ele vai pintar várias vezes isso, vai fazer um desenho disso, vai mostrar para a mãe, vai mostrar para o Theo, para a irmã dele, para dizer, olha só a minha casa. É tudo de segunda mão, né? A cama enorme, né? A cadeira não estava lá muito boa, a mesa, mas não importa. É o lugar do artista, é a casa do artista. E é para ornamentar a sua casa que ele pinta aquela famosa série de girassóis. Foi para isso. Ele pintou os quadros para enfeitar a casa. Por isso nós temos essa série magnífica. Inclusive, ele põe alguns quadros no próprio quarto onde ia viver o Paul Gauguin, que fica até emocionado com isso, dizendo, puxa, ninguém nunca me tratou tão bem assim também, né? Então, essa famosa série é a série dos girassóis. E o Gauguin, para agradecer, o que ele fez? Ele pintou um quadro mostrando o Van Gogh pintando os girassóis. Olha só. Tá vendo? Esse é um quadro do Gauguin, que ele mostra o Van Gogh pintando os girassóis. Van Gogh, sempre com aquela barba ruiva, né, vermelha, a dominar o seu rosto, a maior parte do rosto do Vincent Van Gogh. Então, por isso que eu digo, a história da vida do Van Gogh e a arte dele estão intrinsecamente ligados, não há dúvida nenhuma, não é? E é uma coisa curiosa aqui, porque nós temos... Ele pinta duas cadeiras. Essa, ele escreve, cadeira de Van Gogh. Uma cadeira simples, com seu cachimbo. Diga, Alexandre. Essa daqui. Exatamente. Essa daí. Você foi lá pegar, né? Eu fui, prestei. Exatamente. Essa é a cadeira de Van Gogh. Perfeito. Essa cadeira, na verdade, é um símbolo, né? Porque ela é cheia de referências. Olha aqui, ó. Ela é uma cadeira simples, uma cadeira com seu cachimbo, aquele tabaco de péssima qualidade que vai envenenando o Van Gogh. Nós temos aqui no fundo uma caixa. E aqui está escrito o nome dele, ó, Vincent. E essa caixa tem cebolas, porque nesse momento ele já está sofrendo, né? Ele está sofrendo com dores de estômago, ele tem problema nos dentes, que ele cuida muito mal dos dentes, né? E houve uma recomendação dele tomar alguns remédios, fazer alguns tipos de chá na base de cebola, de alho, enfim. E é uma representação de um homem que vive numa cadeira simples, que fuma seu cachimbo e tem alguns problemas de saúde. Essa é uma identificação dessa cadeira. Agora é a cadeira do Gauguin. Olha a diferença.
A cadeira do Gauguin é uma cadeira chique, uma cadeira elegante, não é? Uma cadeira com braço, espaldar, né? Tem a sua a lâmpada atrás dele, não é? A sua vela ali acesa, porque ele é um homem que lê. Olha aqui, tem os livros aqui no chão, aqui na cadeira. Então, nós temos duas personalidades representadas pelas cadeiras diferentes, tá vendo? Muito interessante. Mas, realmente, existe, então, aquela famosa briga, ele tenta matar. A gente não sabe exatamente se ele tenta matar, se ele teve uma crise nervosa, ele teve uma crise histérica, e o Gauguin, naquela gritaria, fala, eu vou embora, e sai para andar, vai andar na pracinha que tinha lá, e o Van Gogh sai atrás dele, e o Gauguin diz que ele estava com uma navalha na mão, que o Van Gogh estava com uma navalha na mão. Mas quem conta isso, única testemunha, foi o próprio Gauguin. Então nós temos que confiar na palavra dele. É a verdade? Não é a verdade? Nunca vamos saber, mas é a única testemunha, e talvez o Gauguin não teria por que exagerar nessa questão. E o Van Gogh, então, volta para casa, né, e ele corta, não que ele corta a orelha inteira, ele corta o lóbulo da orelha, mas aqui é uma região muito sensível, sangrou demais, e todo o seu corpo ficou tomado de sangue, ele desmaia. Depois ele é socorrido, aí as pessoas vão lá, o Gauguin vê o que aconteceu com ele, não é? Vai embora sem se despedir e tudo mais. E o Gauguin, depois... Olha que interessante, né? Ele põe essa bandagem e a primeira coisa que ele faz é olhar para o espelho e pintar-se. Olha que interessante. Ele faz essa famosa pintura do Van Gogh, né? Que foi na época do Natal, né? Estava frio, por isso que ele está com uma roupa assim, mais aquecida, um gorro na cabeça, né? Pintando assim. Ele pinta mais de uma. Ele pinta mais de um autorretrato, que ele é o grande pintor de autorretrato, não vamos esquecer disso, né? A gente vai falar disso mais à frente também. Ele se pinta assim, né? Olha que interessante aqui. Agora, eu vou trazer para você uma pintura terrível, terrível, pouca gente conhece. É um autorretrato que ele fez naquele mesmo período, né? Que é da Galeria Nacional de Oslo. Aqui, é a pintura, é talvez a primeira pintura que ele fez, quando ele se mutilou. Aqui nós estamos vendo a barba vermelha e o sangue. Tá vendo? Olha o rosto dele, Alexandre. Olha só, parece uma fera acuada. Parece uma fera, não parece? Parece uma fera acuada. Agora, o que faz um homem cortar, que é uma tentativa de suicídio, e se olhar no espelho e se pintar? Agora, uma coisa muito interessante é que você está vendo muito bem. Qual foi a orelha que ele cortou? Foi a esquerda. Não foi? Foi a esquerda, olha aqui. No entanto, ele se reproduz na direita. Está vendo? Nas duas vezes ele põe a direita. O que é? Na verdade, o espelho engana, né? Quando você olha, porque ele se faz isso no espelho. Quando ele olha para o espelho, a esquerda vira a direita. A cabeça dele está confusa, Alexandre. A cabeça dele está confusa. Então, ele está pintando a imagem no espelho, não ele. Está pintando a imagem dele no espelho, que é uma imagem reversa. E depois, ele vai pintar vários autorretratos em que essa orelha está reconstituída. Ele reconstitui a imagem. Né? E você sabe que nós temos hoje até... Isso aqui é a notícia que saiu no jornal, lá de Arles, contando o que aconteceu. Contando o que aconteceu. Olha aqui, ó, vou traduzir para você aqui. Ó. Uma crônica local. Domingo passado, às 11 horas, né, mais ou menos às 11 horas da noite, um sujeito chamado Vincent van Gogh, pintor originário da Holanda, ele, na verdade, se apresentou a um bordel e procurou por Madame Raquel e deu a ela a sua orelha, que ele tinha cortado, lhe dizendo... Guarde bem esse objeto, guarde preciosamente. Depois ele desapareceu. Informado desse fato, que não podia ser senão de um sujeito alienado, né, a polícia, então, foi no dia seguinte, de manhã bem cedinho, até a casa dele e o encontrou deitado no seu leito, quase não dando mais sinal de vida. Ele estava, então, completamente ensanguentado. Esse infeliz foi admitido urgentemente ao hospício.
Fizeram esse BO. E aí o repórter foi até lá e anotou direitinho. E aí chamam o Gauguin. Entendeu? Aí que chamam o Gauguin e o Gauguin dá o depoimento, dizendo, ele está com problema na cabeça, não fala nada de mim para ele, senão ele vai ficar mais nervoso ainda. E nunca mais eles vão se ver. Né? Nunca mais eles vão se ver. Nesse meio tempo, o Theo se casou com a Joana, que era uma holandesa que ele conheceu, porque ele ia frequentemente para a Holanda para visitar a família. Né? Ele conheceu, então, a Joana, acabaram se casando e tendo um garotinho que vai se chamar, adivinha como? Vincent. Vai se chamar Vincent. Né? E aí vai, o Theo já está um pouco mais velho, como nós estamos vendo aqui, não é? E, portanto, ele vai agora, o Van Gogh vai se recolher ao hospício. E aqui ele não para de pintar. Ele continua pintando, né? Continua se dedicando a isso, e ele começa a conviver agora com pessoas que são realmente alienadas, e ele começa a ter essa preocupação. Agora, é interessante, porque alguns dos mais belos quadros do Van Gogh, que a gente admira ainda hoje, foram pintados aí. Porque quando ele tinha as crises, os médicos tiravam a tinta, o pincel dele, porque ele era capaz de engolir tinta, não é? Capaz de beber solvente de tinta. E quando ele ficava lúcido, eles deixavam ele pintar porque isso o acalmava. E ele vai pintar algumas das mais belas paisagens aqui. Mesmo enfraquecido, mesmo nessa perturbação mental, ele continuava produzindo, ele continuava pintando, é isso? É isso. E por que ele pinta? Porque isso é uma terapia. Se ele não pintasse, aí sim que ele enlouqueceria de vez. O Van Gogh, na verdade, ele não fica louco quando a gente fala enlouquecer. Não é que ele fica louco e perde completamente, não. Ele tem crises. E ao ter crises, ele perde o controle. Por isso que ele fica perigoso para si mesmo. Há um momento na história dele em que o Theo fala para ele, vem aqui em casa, né? Vem morar aqui comigo, né? Ele diz, não, Theo, eu tenho medo. Pode ser que durante uma crise eu faço uma bobagem. Isto é, tem uma criancinha lá com ele, que é o filho do Theo. Ele tem medo, ele diz, eu tenho medo de mim mesmo. Olha que frase. Entende? Ele quer ficar isolado do Theo para não correr o risco de fazer uma tragédia. Então ele fica lá. E aí depois ele sai, ele melhora, ele sai, e aí ele vai morar mais perto do Theo. Ele vai morar numa cidade chamada Auvers, que é mais ou menos 1 hora de Paris, e ele vai conhecer, então, esse homem aqui, que é o Dr. Gachet, é que vai cuidar dele dali em diante. É um homem melancólico, um homem muito triste. O Van Gogh escreve assim para o irmão dele, Theo, eu não sei quem é mais doente, eu ou ele. De qualquer maneira, o Dr. Gachet vai ficar amigo dele. Era uma espécie de pintor amador, viúvo. Ele estava muito triste por causa da morte da mulher dele e tinha uma jovem filha. Né? E esse famoso retrato do Dr. Gachet, que hoje não tem preço, que o Van Gogh pintou, né? Mostrando a melancolia, né, do Dr. Gachet. Ele era um homem homeopata, a homeopatia começou a se espalhar na França nesse período. Então tem aqui algumas ervas, algumas plantas que dão uma ideia, né, que remetem à ideia do Dr. Gachet, um dos primeiros médicos homeopatas. Né? E aqui nós temos, por exemplo, uma das pinturas que o Van Gogh fez, que é da filha do Dr. Gachet, que está passeando no jardim que havia na casa, né? Está aqui, ó. Ela está aqui. É Marguerite Gachet, ela se chamava, né? Essa jovem aqui. E é aqui que ele pinta esse famoso quadro. É nesse período aqui que ele pinta o Starry Night, isto é, A Noite Estrelada, 1889, um ano antes de morrer. Tá vendo? Então, talvez a gente fale, não, mas é uma coisa genial. Pois é. Ele não está louco, ele está lúcido. Ele está aperfeiçoando cada vez mais a sua pintura. Então, nós temos aqui o Van Gogh, criador de um universo pictórico maravilhoso. Pela primeira vez na história da arte, se pinta um céu noturno dessa maneira, não é? Esse redemoinho das nuvens, esse sol e lua ao mesmo tempo. Isso aqui, na verdade, vai impressionar tanto as pessoas depois, que vai influenciar o surgimento do expressionismo. Do expressionismo. É aqui que ele pinta isso aqui. Esses campos de trigais, esses campos, esse foi um dos últimos quadros que ele pintou, 3 dias antes de falecer. Né? Aí depois ocorre, ele tá morando, né? Ele está aqui nessa pensão, nesse albergue da família Ravoux, que aparece aqui, né? Ravoux. Essa é uma fotografia da época, viu?
da época do Van Gogh. É a família Ravoux que tomava conta desse albergue, dessa estalagem aí. E esse é o quadro, é o quarto onde morreu Vincent van Gogh. Hoje eles têm esse quarto preservado e tem essa cadeira para representar, então, esse homem que morreu ali, ó, Auberge Ravoux, que seria uma espécie de hospedaria. E aqui tem um quadro, um quadro escrito exatamente isso, uma tabuleta. O pintor Vincent van Gogh viveu nessa casa e aqui morreu no dia 29 de julho de 1890. É aqui que os turistas vão, né? Tá aqui, ó. Aqui que os turistas vão fotografar essa placa aqui. E claro que a hospedaria acaba explorando um pouquinho também esse turismo, né? A gente tem que subir por aqui, entra e chega no quarto muito pobrezinho, um quarto muito simples, onde ele ficou e depois conversou com o Theo chegou de madrugada, eles conversaram, o Dr. Gachet está presente, não é? O Dr. Gachet está presente, mas o Dr. Gachet que fez esse desenho aqui, olha. Esse aqui é o desenho do Van Gogh morto. Está escrito aqui, ó, Gachet. Tá vendo? Foi ele que fez esse desenho e depois ele foi enterrado no dia seguinte. E aí alguns pintores de Paris foram até lá, porque, como eu falei, é perto de Paris. Né? E o Theo conversou bastante com o Van Gogh antes dele morrer. O Dr. Gachet disse isso, mas não conseguiu entender nada, porque eles conversaram em holandês. Mas ele disse que ele estava calmo. Ele estava calmo e, aos poucos, ele foi apagando, porque a bala infeccionou, e ele não teve o que fazer mais, e ele acabou morrendo. Ali está. Então, no cemitério de Auvers, aqui repousa Vincent van Gogh, 1853, 1890, 47 anos. Né? E mais tarde, pouco tempo depois, cerca de 6 meses apenas, morreu seu irmão, Theo. Abalado pela morte do irmão, também com problemas de doença que foram agravados pela circunstância, e morre também naquele ano mesmo. 6 meses depois ele morreu, no começo do ano, né, no meio do ano seguinte, 1891, com, na verdade, 34 anos. 34 anos morreu o Theo. Né? Tá aqui, ó. Bem mais novo que o Van Gogh. Estão juntos ali. Essa é uma imagem rara, eu trouxe especialmente para você aqui. Essa daqui, quem é? Essa aqui é a Joana, é a viúva do Theo. Essa é a mãe dele. A mãe deles, né, Ana Cornélia, que ficou velhinha, morreu só no século XX. E esse é o filho da Joana, portanto, o filho do Theo, que se chamava Vincent van Gogh, e que era, portanto, sobrinho do nosso querido Vincent van Gogh. Está aqui a imagem deles. E só para terminar, para contar uma história muito interessante para você. Nós temos aqui, eu estou te mostrando um chamado Theo van Gogh, o último descendente da família. E família triste para escolher nome, hein? Outra vez, Theo van Gogh. Ele nasceu em 1957 e morreu em 2004. Esse Theo van Gogh, ele era bisneto do Theo. Bisneto do Theo. Ele era cineasta holandês e ele foi assassinado por um terrorista islâmico por ter feito um documentário que os islâmicos da Holanda não gostaram sobre o fanatismo religioso, e ele acabou sendo assassinado na rua por um fanático. Não deixou herdeiros, e assim termina a família Van Gogh na Holanda. Certo? Se vocês quiserem, eu estou recomendando aqui, ó, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história, é só comprar esse livrinho aqui, ó, Cartas a Theo. A nova edição da LPM, né, Pocket, livro de bolso, uma nova edição ampliada, anotada e ilustrada. Fica a recomendação aqui, Cartas a Theo. Né? Maravilha! Muito feliz de estar com você, Douglas. Que bom. Agora, no próximo bloco, no próximo programa, nas próximas emoções, vamos falar da obra. Isso. Correto, vamos falar do estilo, vamos falar por que será que ele pode ser chamado de impressionista ou não. Fica aí, um abraço para todo mundo. Fica a dica. Um abraço para todo mundo, até mais. Agradeço a presença de todos vocês e até semana que vem.